Gente, infelizmente, uma parte da humanidade parece numa guerra contra as árvores. Cada um de vocês provavelmente conhece alguém dessa turma para quem é preciso falar o óbvio desde o início. Mas, como isso atinge a todos nós, vamos juntar paciência e piedade e contar para essa gente como funciona uma árvore. Vai que desse jeito eles entendem, né? Então aí vai, ó. Abre aspas. Árvores são plantas grandonas, com muitas folhas, e que por essa razão têm o hábito de dar sombra. Na sombra das árvores, a temperatura é menor do que onde bate o sol, como por exemplo na laje, no asfalto e no cimento. As raízes não deixam as árvores saírem do lugar, mas isso é uma grande vantagem, porque lá no fundo da terra as raízes chupam a água da chuva, o que é bem bom para diminuir as enchentes. Apesar de serem plantas, as árvores têm os hábitos de bicho. Por exemplo, elas suam e respiram, só que não sabem respirar como os bichos, porque respiram ao contrário. Mas isso também é bom, porque elas gostam de respirar aquele ar que para a gente não serve mais. E o que para elas já não serve, elas soltam no ar, que é bem o que a gente precisa para respirar. E esse jeito de respirar delas é ainda melhor, porque ainda por cima isso ajuda a limpar o ar da sujeira que a gente faz. Árvores dão flor, mas nem todas. Flores deixam tudo mais agradável e ainda atraem borboletas. Isso é muito bom, mas só para quem gosta de borboleta e de flor. A flor das árvores é um negócio engraçado. Porque quando começa a apodrecer, vira fruta. E aí a gente pode comer. E fruta atrai passarinho, o que também é bacana, mas só para quem gosta de passarinho e de fruta. Fecha aspas. Pode até ter graça, mas é trágico. E talvez só explicando assim, desse jeito, é que essas pessoas entendam o que é uma árvore. Especialmente em alguns lugares, como Torres, por exemplo, que é onde eu vivo. Em Torres, as pessoas são cozinhadas vivas debaixo de um sol impiedoso, porque a maioria das grandes árvores foi destroçada. E sombra mesmo tem bastante, mas debaixo das torres de concreto. Felizmente, essa lógica tosca não é a regra geral. Há uma parte da humanidade que dá o bom exemplo. Algumas cidades, por exemplo, ou algumas pessoas que cada um de nós provavelmente conhece, ou quem sabe, até nós mesmos. Escrevo motivado por um curta de animação francês chamado O Homem que Plantava Árvores, que ganhou um Oscar em 1988 e foi dirigido por Frédéric Bach e inspirado num conto de Jean Giono. O personagem central dessa animação é um homem solitário que, com paciência, planta uma floresta inteira no lugar inóspito e árido nos Pirineus. Pena que é só uma ficção. Só que não. Um personagem assim existe. Só que fica na Índia e chama-se Jadav Payeng. Por quase 40 anos, sem alarde, sozinho, ele foi pacientemente plantando uma floresta. E numa área desertificada na grande ilha fluvial de Majuli, 550 hectares de floresta surgiram pelas mãos de uma única pessoa. Sua história gerou alguns filmes e um delicado documentário chamado Forest Man, de 2013 e que em 2014 foi premiado no Festival de Cannes. E é com a bela trilha deste curta, composta por Mike Ritchie, que eu deixo vocês, tá bom? Até mais!